Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, é comum dizermos que o homem de hoje vive numa correria danada e realiza tudo a uma velocidade assustadora. É trabalho, escola, família, pais e mães que às vezes pouco se veem. Parece que não temos tempo para nada, a não ser cuidar das coisas essenciais. E isso não é ficção, é realmente uma constatação. Tanto que não é preciso olhar para as famílias dos outros para ver isso. Basta olharmos para a nossa própria família. E isso é bom ou é ruim? Eu não diria nem que é bom e nem que é ruim. Cada momento tem o seu tempo. As grandes descobertas como a TV, a evolução dos meios de comunicação, nos proporcionaram certamente mais conforto, mas ao mesmo tempo nos trouxeram algumas exigências do mundo moderno, que não aceitar significaria termos que nos isolar, e isto, convenhamos, é praticamente impossível. Como você vai dizer que sua família não terá contato com o computador, com o celular? Exigir isso de um jovem seria sacrificá-lo a viver em situação de desvantagem em todas as áreas de sua vida, desde a sua evolução e amadurecimento psicológico até a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E esta agitação toda, a que está exposto e envolvido o homem moderno, exige um exercício certamente muito grande para a correta administração do nosso tempo. Aí surge a célebre frase: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler um bom livro, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para um necessário e saudável lazer, não tenho tempo para me alimentar corretamente, não tenho tempo para exercícios físicos, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para amar. O tempo, por mais escasso que seja em sua rotina diária, o dia sempre teve e sempre terá 24 horas. Então tempo nós temos. Temos 24 horas todos os dias, pelo menos enquanto estivermos vivos. Em outra vida, talvez o tempo efetivamente não exista, porque Deus não se submete ao tempo, ao contrário, o tempo e a natureza é que está submetida aos desígnios de Deus. Ora, então se enquanto estamos vivos, nós continuaremos tendo 24 horas todos os dias, o que nos resta é exercer a inteligência que Deus nos deu para administrarmos da melhor maneira possível o tempo de que dispomos. Logo, dizermos que deixamos de fazer e realizar algumas coisas porque não temos tempo é uma falácia. Na prática, nós não fazemos algumas coisas porque não queremos, ou porque entendemos que o tempo que dispomos não deve ser utilizado, não deve ser despendido com esta ou aquela atividade. Você não acha tempo todos os dias para trabalhar? Óbvio, não. Isto porque você definiu, e a maioria das pessoas sabem, que uma forma de sobrevivermos no mundo de hoje é termos que trabalhar para ganhar o nosso sustento. Se você não trabalhar, não sobrevive, exceto se você fizer parte de uma pequena casta de privilegiados que já nasceram afortunados para obterem tudo o que precisam. Aí então basta utilizar a sua fortuna, seja ela obtida na loteria ou por herança. Mas vamos trabalhar apenas com a hipótese de que você é como eu, pertence à maioria que trabalha para sobreviver. Assim, todos nós trabalhamos porque todos nós estabelecemos que uma de nossas prioridades é o trabalho. O que pega, então, no chavão do que eu não tenho tempo é outra questão. Eu não tenho prioridades. Com certeza, todos nós temos muita coisa para fazer.
Longe de mim te rotular como um desocupado, mas a questão é, dentre as inúmeras coisas que eu poderia fazer, qual efetivamente eu farei? Assim, nós vivemos em um constante conflito, se não temos tempo ou não temos prioridades. Evidentemente que as prioridades, além de múltiplas, elas são peculiares e de decisão exclusiva de cada pessoa, de tal sorte que o que é prioridade para mim pode não ser para você e vice-versa. Só que nós temos que convir que algumas questões são mais ou menos de consenso, que se não priorizarmos, as consequências são visíveis e afetam a estabilidade emocional e até física das pessoas. Desta forma, longe de mim esteja a pretensão de achar que suas prioridades não são corretas, mas quero tomar a liberdade de te sugerir uma reflexão. Algumas prioridades para você pensar se não são realmente definitivas, principalmente para uma boa qualidade de vida. Uma das grandes preocupações que deveria fazer parte de nosso dia a dia, independentemente do volume de nossas atividades, é a preocupação com a família. Todos nós sabemos das consequências na vida das pessoas que esqueceram as suas famílias para se dedicarem somente ao trabalho ou a outras atividades diárias. Solidão, divórcios, separações, infelicidade, falta de realização pessoal, que tem levado pessoas até a morte, seja por falta de cuidado consigo mesmo, quando param de cuidar da sua saúde e de sua alimentação, infelizmente, até o recurso extremo de pôr fim à sua própria vida com suicídio. Mas se você passa poucas horas de seu dia junto com a sua família, não entre em desespero e não ache que eu estou falando só para você. A boa relação familiar não se prioriza com a quantidade de horas que se passa com os seus, mas principalmente com a qualidade com que você utiliza o tempo que dispõe para dedicar à sua família. Existem pais, mães e filhos para os quais nós queremos tirar o chapéu, que às vezes nós olhamos e pensamos como esta família se dá bem, se realiza, se completa, dispondo de tão pouco tempo para conviverem no dia a dia. Por outro lado, existem outros que, mesmo dispondo de todo o tempo, ou pelo menos de mais tempo do que a média das famílias, vivem juntos fisicamente, mas vivem distantes umas das outras dentro da própria casa. Isto sim é um suicídio diário, que muitos pais e mães fazem para com sua família. Não possuem qualidade no relacionamento. Passam muito tempo juntos, às vezes ligados nos mesmos temas, mas ao mesmo tempo muito distantes umas das outras. Mas como isto é possível, você me perguntaria? Tanto é possível que acontece todos os dias em milhares de lares. Vemos a nossa família às vezes reunidas em torno da TV, assistindo a mesma novela ou os mesmos programas por horas. Chegam a falar às vezes até muito, mas não de si mesmas e de suas vidas, mas das vidas dos artistas e dos personagens das novelas. Assim, se acham unidas fisicamente, mas distantes espiritualmente. Não sobra tempo para falar uma das outras e uns para os outros. Os filhos não questionam as suas dúvidas, suas ansiedades e preocupações, e os pais também não suprem as necessidades destes filhos, porque ambos estão focados não em suas vidas, mas na vida dos outros. Mas pelo menos a gente está junto, vocês diriam. Sim, é verdade. Só que o pai está perdendo uma grande oportunidade de estar educando e transmitindo valores e ética aos seus filhos, deixando que a novela lhes imprima um modelo de valores e ética que infelizmente hoje está deixando muito a desejar. Com isso, o pai transfere
delega totalmente para a escola, a educação e até a formação dos filhos. O professor, coitado, pobre professor, mesmo que estivesse preparado para formar os filhos adotivos, isto é, os filhos que não são seus, raramente conseguirá fazê-lo, porque o professor hoje não dá conta sequer do conteúdo mínimo que tem a obrigação de transmitir, porque o professor gasta mais tempo com o controle da disciplina em sala de aula do que com o conteúdo que tem a ministrar. Tanto isto é verdade, que hoje está circulando nos rádios, a nível nacional, uma campanha do Ministério da Educação feita por uma atleta olímpica, com o objetivo de sensibilizar o aluno que a indisciplina só causa prejuízo. Creio que você até já ouviu esta propaganda institucional. E onde está a causa da indisciplina escolar? Talvez esteja na casa do cidadão que não teve tempo de falar e de ouvir o filho porque estava muito ocupado com a programação do dia na TV. Meu amigo, minha amiga, se na velocidade que você está caminhando, a estrada está lhe parecendo muito pedregosa, de repente é tempo de rever as suas prioridades e administrar de forma racional o tempo em favor não só de si, mas especialmente em favor daqueles que com você oferecem ou podem oferecer o combustível mais barato, ao mesmo tempo mais nobre, para que você não enfrente nenhum acidente. Simplesmente o amor. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. O meu tempo não é o teu, teus caminhos são mais altos que os meus. Faz pequeno se assentar com grande, a promessa tua mão garante, Senhor do tempo. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, eu sei, Deus fiel, eu sei. No seu tempo acontece, o menor ele engrandece, é fiel, eu sei, Deus fiel, eu sei, eu sei. Eu vejo agora, mas meu Deus é lá na frente. Vejo impossível, mas meu Deus é diferente. As circunstâncias tão difíceis são sua escola, onde eu aprendo que sua glória é que me aprova. Eu lembro ontem, mas meu Deus lembra o futuro. Sua hora exata não se encaixa no meu mundo. Rasga o tempo e costura com sua graça. O seu relógio é diferente, não se atrasa. Eu lembro ontem, mas meu Deus lembra o futuro. Sua hora exata não se encaixa no meu mundo. Rasga o tempo e costura com sua graça. O seu relógio é diferente, não se atrasa. Senhor do tempo, a tua graça já me basta. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando sobre prioridades e administração do tempo em nossa vida. E no primeiro bloco nós refletimos sobre a correria que acomete o dia a dia das pessoas e a dificuldade que nós temos de administrar o nosso tempo. Dentro deste contexto, tem algo interessante. Apesar de ser quase uma unanimidade que a maioria das pessoas acham não dispor do tempo que queriam para realizar os seus projetos, infelizmente, grande parte das pessoas ainda acha muito tempo para falar das outras pessoas, da vida das outras pessoas. Estou falando bobagem? Acho que não. Nós somos peritos em dar opinião, mas geralmente gostamos pouco de receber feedbacks. O que é pior, muitas vezes nem sabemos disso. Se você nunca ouviu esta palavra, vou defini-la de uma forma muito simples, como retorno, resposta, crítica ou coisa parecida. Mas vamos então para a nossa reflexão
de entender feedback como o retorno, a crítica que tanto eu faço como recebo de outras pessoas. No mundo corporativo, no mundo das empresas, existem alguns testes que nos auxiliam a medirmos o grau ou a intensidade de nossa disposição para dar ou receber a opinião dos outros. Eu mesmo me submeti a um teste destes nos últimos dias e com toda a maturidade que tenho no assunto, confesso que me surpreendi quando o teste revelou que eu tenho uma tendência ou preferência mais para dar do que para receber a opinião das outras pessoas. Eu, sem nenhum constrangimento, estou abrindo uma análise até certo ponto muito pessoal de um perfil de minha vida. Sem nenhuma preocupação, porque, infelizmente, eu sei que é uma característica não só minha, mas pode ser sua também. Não deveria ser, mas nós, humanos, temos um impulso muito grande para manifestarmos estas características quase como uma regra. E desta forma de expressão com certeza faz com que a nossa personalidade não seja conhecida nem de nós mesmos, afetando de tal forma a nossa vida e nos levando muitas vezes a assumirmos prioridades que nós achamos são razoáveis para os outros, enquanto os outros podem achar exatamente o contrário. E por isso eu teria que ouvir mais os outros e mudar o meu ponto de vista, a minha vida? Não necessariamente, mas pode sim de repente fazer um contraponto em nossa vida e nos exigir uma reflexão que pode levar ao nosso crescimento e, consequentemente, mais amadurecido, eu poderia contribuir também muito mais com o crescimento das outras pessoas. Nos últimos 20 anos de minha vida, meu trabalho tem sido lidar com pessoas. E nesse tempo, apesar de ser como sou hoje subordinado e chefiado por algumas pessoas, sempre fui também chefe e superior de outras tantas pessoas. E no ambiente em que vivo, embora muitos pensem o contrário, eu sempre defendi que os subordinados que mais me deram trabalho, por serem considerados no jargão comum como pessoas difíceis de se lidar, foram os que mais contribuíram para o meu aprimoramento e para o sucesso, o que pode até ser pequeno, humilde, mas que pela minha origem acho que fui até longe demais. Porque as pessoas que contestam as suas ideias, que questionam os seus pensamentos, fazem com que você, para sobreviver no seu trabalho, no seu cargo, tenha que pensar muito mais. Tenha que rever a cada minuto suas ideias e, sobretudo, as suas prioridades. Então, meu amigo, se você quer experimentar o sucesso no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, seja assim sincero e positivo ao lidar com as pessoas que te rodeiam, dizendo sempre e somente a verdade. Mas saiba também que, apesar de você conhecer o suficiente, às vezes é preciso ouvir das pessoas o que elas efetivamente acham o que você é. Essa postura te ajuda e te leva ao sucesso e te dá a oportunidade de crescer com a constante revisão de seus princípios, das metas e de seus objetivos, e principalmente a forma com que você caminha na direção dos seus objetivos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai
que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. Meus irmãos, é claro que Jesus, enquanto divindade, não tinha a menor necessidade de saber o que os outros pensavam dele. Mas pode estar nesta palavra de Jesus uma grande lição para nós. Além da autoridade concedida a Pedro, evidentemente, mas de repente é necessário em algum momento parar e dar uma pausa na tal correria do nosso dia a dia e ouvir daqueles que nos rodeiam um feedback construtivo e com humildade. Rever, reposicionar conceitos e ações que nos permitam viver mais feliz. E vocês, o que dizem que eu sou? Como está a nossa convivência e o que pode ser melhorado para que dentro do tempo que dispomos possamos priorizar o que mais interessa no coletivo e não só para cada um de nós em particular? Se tivermos alguma dificuldade, recorramos ao nosso grande Mestre Jesus. E isso nós só conseguiremos nos perguntamos: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Um grande homem com um carisma incrível que conseguiu arrastar multidões? Um grande mestre dotado de uma inteligência excepcional? O maior dos profetas? Certamente, Jesus não pode ser para nós apenas mais um profeta, mas reconhecido por nós como Pedro reconheceu como o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ajuda-nos, Senhor, a viver os dias de hoje da melhor forma possível. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, estamos encerrando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Antes de encerrarmos o nosso programa, quero mandar um abraço para a nossa ouvinte, amiga Marilda de Paula, que ouve o nosso programa lá em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Estes são os milagres que a internet produz nos dias de hoje. Nos dá a possibilidade de levar a nossa voz para todos os cantos do mundo em tempo real. Muito obrigado, amigos ouvintes, pela sua audiência. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto novamente com a sua audiência. Está pulsando forte dentro do meu coração. O teu sonho, a promessa escrita por sua forte mão. Eu não entendo como o tempo me jogou dentro de um poço. Fui traído, fui vendido, esquecido no calabouço. Mas eu sei que és fiel. Passa o tempo e és fiel. Quando acerto és fiel. Se eu erro, permaneces fiel. O meu tempo não é o teu. Teus caminhos são mais altos que os meus. Faz pequeno se assentar com grande. A promessa tua mão garante. Melhor é o teu tempo, Senhor do tempo.
começou a boa obra em minha vida é fiel, eu sei. Deus fiel, eu sei. No seu tempo acontece o menor, Ele engrandece. É fiel, eu sei. Deus fiel, eu sei. Eu vejo agora, mas meu Deus vê lá na frente. Vejo impossível, mas meu Deus vê diferente. As circunstâncias tão difíceis são sua escola, onde eu aprendo que sua glória é que me aprova. Eu lembro ontem, mas meu Deus lembra o futuro. Sua hora exata não se encaixa no meu mundo. Rasga o tempo e costura com sua graça. O seu relógio é diferente, não se atrasa. Senhor do tempo, a tua graça já me basta. Sempre me basta a tua graça, Senhor, a tua graça. Mas eu sei que és fiel. Passa o tempo e és fiel. Quando acerto, és fiel. Se eu erro, permaneces fiel. O meu tempo não é o teu. Teus caminhos são mais altos que os meus. Faz pequeno se assentar com grande. A promessa tua mão garante. Senhor do tempo, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, eu sei. Deus fiel, eu sei. No seu tempo acontece o menor, Ele engrandece. É fiel, eu sei. Deus fiel, eu sei, eu sei. Eu vejo agora, mas meu Deus vê lá na frente. Vejo impossível, mas meu Deus é diferente. As circunstâncias tão difíceis são sua escola, onde eu aprendo que sua glória é que me aprova. Eu lembro ontem, mas meu Deus lembra o futuro. Sua hora exata não se encaixa no meu mundo. Rasga o tempo e costura com sua graça. O seu relógio é diferente, não se atrasa. Eu lembro ontem, mas meu Deus lembra o futuro. Sua hora exata não se encaixa no meu mundo. Rasga o tempo e costura com sua graça. O seu relógio é diferente, não se atrasa. Senhor do tempo, a tua graça já me basta. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, eu sei. Deus fiel, eu sei. No seu tempo acontece o menor, Ele engrandece. É fiel, eu sei. Deus fiel, eu sei.